em outras indústrias de ponta. O que significa que esse tipo de produção manufatureiro tem uma característica que interessa demais a economia no seu todo. Ela reúne muita mão de obra, muito trabalhador e pouco maquinário. A indústria, ao contrário, reúne muito maquinário e pouca mão de obra. Para ter um exemplo da diferença entre as duas, do ponto de vista econômico, acontece o seguinte: se vocês tiverem um capital de 100 e investirem numa indústria, 90%, mais ou menos, 90% vai para maquinário, material de construção e coisas desse tipo. E 10% vai para salário. Se vocês investirem os mesmos, eu falei 1.000, né? 100, os mesmos 100 dólares ou euros, ou sei lá o quê, na manufatura da construção civil, o dinheiro é distribuído de uma maneira diferente. Mais ou menos 70%, eu falo em dados antigos, hein? 70% vai para máquina, areia, cimento, tijolo, ou seja o que for, e 30% vai para mão de obra. Segundo, não dá para a gente entrar em detalhe, mas a taxa de exploração do trabalho é mais ou menos semelhante em todos os tipos de produção. Vamos imaginar que o operário trabalhe metade do dia para pagar o próprio salário e metade do dia para o lucro para o capital. Os 100 na indústria, que se dividiram em 90 de material e 10 de mão de obra, vão, portanto, produzir um lucro de 10. O operário vai pagar o próprio salário e vai produzir mais 10 de lucro, ou mais precisamente, de mais-valia. O mesmo dinheiro aplicado na manufatura vai produzir 130. 30 dos operários que vão pagar o próprio salário, mais 30 de lucro, ou seja, de mais-valia. A equação é bem simples. 100, na indústria aplicado, 90, 10. 10 produz, na metade do dia, lucro ou mais-valia, e metade do dia se paga. Portanto, na indústria, 100 vira 110, na manufatura, 100 vira 130. Isto é uma lei da economia, só o trabalho humano produz lucro, produz mais-valia, as máquinas estão lá, elas se gastam, são cobradas, são repostas, etc. O que acontece, então? A manufatura da construção civil produz 130, portanto, 30 de mais-valia, 30 de lucro. A indústria produz 10. Isso não aparece, se vocês forem olhar na contabilidade, na folha, balanço da Camargo Correia, sei lá do que, isso não aparece escritinho, porque antes esse dinheiro é redistribuído, se chama de perequação. O dinheiro sai da manufatura e vai sustentar a indústria. Ao contrário do que nós pensamos, não é a indústria de ponta que puxa, tira e carrega os setores ditos atrasados da produção, mas é o contrário. São os setores ditos atrasados da produção, manufatureiros, que financiam, que dão dinheiro para os setores de ponta. O que estava acontecendo nos anos do Juscelino Kubitschek, chega de número e de coisa terrivelmente enfadonha. Do que estava acontecendo no tempo de Juscelino Kubitschek é que o país ia avançar. O Juscelino tinha um projeto, ele não conseguiu realizar, de fazer 50 anos em 5, de fazer o Brasil estourar de progresso, de avanço, etc. Foi ele que instaurou a indústria automobilística no Brasil. Foi ele que fez uma série de outras indústrias virem para cá. Mas ele nunca poderia ter feito essas indústrias virem, se financiarem e se desenvolverem, se ao mesmo tempo ele não tivesse favorecido, estimulado a indústria da construção, a manufatura da construção civil, para que ela pudesse produzir o sangue, a mais-valia, o dinheiro necessário para que ele pudesse fazer o desenvolvimento. Brasília sustentou muito a economia nacional. Nós falamos em gastos da produção de Brasília, num custo que se teria tido, totalmente um absurdo. Só para dar um exemplo para vocês, depois do próprio Juscelino, com o Exército e a Marinha meio descontentes, comprou um brinquedinho para a Maria, um porta-aviões chamado Minas Gerais, depois, cujo custo equivale ao custo total de Brasília. Esse porta-aviões, não sei se ele existe hoje,
mas há anos atrás estava ancorado na Baía de Guanabara, servindo de cassino aos militares, porque o porta-avião não podia nem sair do porto, o custo da gasolina, o custo do funcionamento, esgotaria o orçamento da Marinha num dia. Sem falar que não tinha destroyer, não tinha nada em volta para sustentar o submarino. O gasto de Brasília não foi excepcional, ao contrário, foi um investimento ultra lucrativo para o governo. Ora, se ele foi lucrativo, é porque milhões de trabalhadores foram para Brasília. Milhões de trabalhadores foram explorados em Brasília. Milhões de trabalhadores aceitaram serem pagos por salários muito pequenos para produzirem, num ritmo absolutamente assustador, a cidade que o Juscelino tinha que inaugurar antes do fim do seu mandato. O que nós vimos, o que eu e o Rodrigo vimos em Brasília, era tudo isso junto, era todo esse quadro. Era impossível analisar arquitetura somente como arquitetura, no seu universo fechado, falando de tal arquiteto, tal arquiteto, tal arquiteto, tal arquiteto. Mesmo seria impossível entender arquitetura se nós estendêssemos a área de nossa consideração para toda a construção. Foi e é necessário colocar a arquitetura no contexto da economia política global para que nós possamos entender o que nós fazemos, qual é o nosso papel, por que nós fazemos o que fazemos. Fim do primeiro capítulo, começo do segundo. Agora eu volto lá para o fim da Idade Média na Europa. Eu vou dar um pouco, a gente tem que ver a origem dessas coisas. Nós frequentemente tendemos a esquecer a origem, o nascimento, de onde veio, etc. E isso, muitas vezes, provoca problemas. Assim como eu nunca esqueci que sou de Santa Catarina, o arquiteto não pode esquecer também de onde ele veio. No fim da Idade Média, no começo ainda do gótico, fim do românico, como é que eram construídas aquelas maravilhosas igrejas, aquelas primeiras catedrais? Havia grupos de trabalhadores, que não se chamavam ainda trabalhadores, se chamavam artistas. Eles faziam parte da ars, no sentido antigo, toda atividade qualificada, material qualificado. Portanto, os que hoje chamamos operários, naquele tempo se chamavam ainda artistas, se reuniam em grupo de 20, 30, 40, e a cada verão, a cada primavera, eles sabiam que uma igreja estava sendo construída em tal cidade, em tal região, eles iam se oferecer para trabalhar lá. Era uma briga. Cada grupo desses sempre tinha um artista, operário hoje em dia, que se chamava João Quebra-Cabeça, Pedro Quebra-Braço, etc., que era o fortão do grupo, que às vezes havia dois grupos desses concorrentes e a coisa se resolvia no tapa, na briga ali na porta, etc. O grupo mais forte mandava o outro embora. Mas uma vez instalados no canteiro, a produção entre eles era mais ou menos homogênea. Não havia o grande líder, o pequeno líder, etc. Praticamente todos esses artistas operários, eram polivalentes, faziam de tudo. Evidentemente que uns faziam melhor tal coisa, outros melhor tal outra, etc. Mas não havia divisão técnica do trabalho, não havia, muito menos, divisão social do trabalho. Não havia planos. Eles chegavam, olhavam o que estava sendo construído, às vezes havia, em algum lugar, uma maquete ou um esquema, mas sumário, mas a partir do que eles viam ali, eles continuavam, etc. Todos esses artistas operários, compartilhavam no certo savoir-faire, um certo saber fazer, tinham um certo conhecimento empírico da construção e podiam perfeitamente continuar a produzir. Se vocês hoje forem na Catedral de Chartres e olharem de perto as pedrinhas, quase todas elas, estão marcadas, tem uma marca, 3 pontinhos, uma âncora, não sei o que lá se trata. Essas marquinhas significam que a equipe que no ano tal, 1200, não sei o que lá, levantou a catedral daqui até ali. Depois vem outro tipo de marca, com sei lá o quê, um arco, uma flecha, significa que foi uma outra equipe que chegou e continuou o projeto da Catedral de Chartres. Era assim a construção civil. Eles não trabalhavam no inverno, porque era
muito difícil, ganhavam muito bem, assim, o quebra-cabeça, o sujeito que quebrava a cabeça, não quebrava só a cabeça do companheiro de outro grupo, mas também assustava um pouco o arcebispo, o padre, etc., e eles conseguiam manter uma certa posição de força no canteiro. Isso vai evoluir. Nós vamos entrar mais tarde no período do gótico médio, do gótico tardio. E o que começa a acontecer, mas isso muito lentamente, isso acontece durante 200, 300 anos, eu vou dizer aqui em 2 minutos, não dá para ter a noção do ritmo real, que é um ritmo bastante lento. Pouco a pouco, as cidades vão se formando, várias se transformam em pequenas repúblicas. A igreja, a catedral, não é mais comandada só pelo bispo, pelo arcebispo, pelo padre, mas eles têm que obter a concessão ou a autorização para construir de um grupo de cidadãos que dirigem a pequena república, pequeno estado, cidade-estado. Isso é típico, foi típico, por exemplo, em Estrasburgo. Estrasburgo, muito cedo, se formou numa república, portanto, não era mais dirigida por uma pessoa, um arcebispo, um padre, mas era dirigido por uma assembleia, por um conselho. Ora, para discutir com um conselho, não dá para ser só no blá, blá, blá. Tem que fazer um documento, um estudo, um esboço, dizer nós vamos construir isso que está aqui desenhado, todo mundo assina embaixo, aquilo é um contrato de trabalho. Pouco a pouco, assim, foi necessário começar a registrar o que nós iremos fazer. Isso não existia antes. Pouco a pouco, do canteiro, sai um tipo, ele ainda é do canteiro, que começa a fazer esses documentos de trabalho, esses documentos que têm valor mais jurídico do que arquitetônico, num certo sentido. Mas começa a desenhar. E, pouco a pouco, o desenho vai começar a ser um documento que dirige a obra. Eu gosto sempre de dar um exemplo que é clássico, que é bastante simples, e que, no estudo da história da arte, às vezes a gente acha estranho e, entretanto, tem um sentido prático muito grande. Nas iluminuras da Idade Média, a gente vê Deus barbudo lá com um grande compasso na mão, um compasso de 1 metro, mais ou menos, de altura. Esse era o compasso daqueles construtores, artistas, operários. Porque o compasso não servia para desenhar, ele servia para, na obra, desenhar em escala 1 por 1, escala real, a janela, o arco, a porta, como se ia fazer cada detalhe. O compasso era um instrumento de trabalho do canteiro. E Deus, que de uma certa maneira reunia o papel de arquiteto e de operário de canteiro, ele desenhou o mundo com esse grande compasso e depois fez o mundo com todo o seu poder, etc, etc, etc. Já esse cidadão que vai para o escritório e que vai desenhar o projeto a ser construído, ele usa um pequeno compassinho, compasso de mesa, não é mais o compasso do canteiro, é um compasso de mesa. E pouco a pouco, o compasso de mesa começa a dançar, começa a fazer flor, é divertido você brincar com aquelas rodinhas, fazer rodinha, fazer rodeio, etc. Pouco a pouco, por isso mesmo, o desenho começa a se separar do canteiro. Não por maldade, não por plano, não por qualquer plano maquiavélico. Começa naturalmente, o sujeito tem que desenhar, está com um compassinho na mão, e é divertido fazer um monte de rodinhas do gótico, fazer curva contra curva, aquela coisa toda. Vocês vão, ainda uma vez, à Catedral de Brasília, o fundo de Brasília, de Estrasburgo, no fundo é bastante tosco, ainda bastante duro. Mas quando você chega na fachada, é uma renda miúda, em que o compassinho se diverte. Ele faz catedraizinhas, ele faz bolinhas, ele faz um monte de coisas, desce. Realmente a rede que existia aqui em Santa Catarina antes, a rede do crivo, aquela coisa maluca, toda entrelaçada. E a fachada da Catedral de Estrasburgo é isso, é uma renda minuciosa. Queiramos ou não, e sem intenção nenhuma de ninguém, o desenho, portanto, começa a se separar da construção. A prova, para ficar no exemplo da Catedral de Estrasburgo, é que essa fachada, toda bordadinha pelo pequeno compasso, tem que ser reconstruída praticamente todos os anos. Desde o século XII, a Catedral de Estrasburgo mantém o canteiro aberto. Não fechou nunca o canteiro da Catedral de Estrasburgo, porque todo ano tem que refazer essas pedrinhas fininhas
que tem na fachada, esse rendado, estoura no inverno. Lá o inverno é rude,